Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com o propósito de compartilhar a palavra de Deus, com o propósito de crescer em graça, de crescer em conhecimento diante do Senhor, de amadurecer espiritualmente, de deixar, que o Espírito Santo venha nos consolar, nos ajudar e ministrar aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico e uma meditação baseada nesse texto, que se encontra mais especificamente no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 21. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 21. Com certeza, sem sombra de dúvida alguma, Jó é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, principalmente por causa da sua trajetória, da sua história de provação e sofrimento. A história de Jó ela é conhecida não somente por quem é crente ou quem é cristão, mas também por aqueles que não são cristãos, por aqueles que não creem, vamos dizer assim. A história de Jó, juntamente com outros personagens bíblicos, ela alcança aí um vasto número de pessoas. E a gente tem um propósito de, nesse momento, tirar dessa história, desse texto, algumas lições e algumas meditações para nossa edificação. Jó capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer assim: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa aqui é uma expressão bem conhecida de Jó. Então, antes da gente realmente entrar no ponto dessa lição, a gente precisa entender quem foi Jó e o que levou ele a fazer essa declaração e principalmente a fazer essa adoração. Então, nosso propósito hoje é tirar algumas lições da adoração de Jó. Vamos falar um pouco sobre a adoração de Jó. Quem foi Jó? É interessante que não se sabe quem escreveu o livro de Jó. O livro de Jó, ele é um livro que ele é envolto em alguns mistérios ou em alguns fatos aí até então desconhecidos para nós. Existe uma certa tradição que vai atribuir a autoria do livro de Jó, por exemplo, a Moisés. Quando Moisés esteve ali na casa de Jetro e conheceu a sua esposa, de acordo com essa tradição judaica, Moisés teria entrado em contato ou tido contato com a história do patriarca Jó. E então, conforme essa tradição, ele teria escrito o livro de Jó, que teria sido, digamos assim, o primeiro livro que ele escreveu, consequentemente o primeiro livro da Bíblia. Nós sabemos que Moisés ele é o autor aí do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles levam a autoria de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E essa tradição diz que Moisés ainda escreveu o livro de Jó. Mas não existe, digamos assim, nada que venha corroborar isso aí. Digamos que existe muita dúvida ainda sobre a autoria de Jó. Por mais que algumas pessoas gostam de atribuir a Moisés, mas não existe certeza disso. Existem livros bíblicos que a gente tem certeza de
né, quem foi o autor, né? A gente sabe que o Pentateuco, Moisés foi o autor. A gente sabe que se a gente pegar os evangelhos, a gente sabe que cada um dos evangelhos, Mateus, né, Marcos, Lucas, né, os nomes respectivos dos evangelhos são os nomes dos respectivos autores. O livro de Jó, então, a gente tem essa dificuldade. A outra dificuldade que a gente vai ter no livro de Jó é em situar o período histórico em que ocorre a história de Jó. Existem autores e estudiosos bíblicos que vão dizer que o livro de Jó, a história de Jó, vamos dizer assim mais especificamente, né, a história de Jó, ela acontece antes da história de Abraão e depois do dilúvio. Então tem pessoas que vão situar a biografia de Jó nesse período. Assim que termina o dilúvio, que o homem começa a se multiplicar sobre a terra novamente, através da família de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, nesse período de uma nova multiplicação da humanidade, a gente vai ter a história de Jó, que vai ser antes, né, vai anteceder a história, por exemplo, do patriarca Abraão. E por que alguns estudiosos vão afirmar que Jó começa antes de Abraão? Porque se você ler o livro de Jó, você não vai encontrar, por exemplo, nenhuma menção ao povo hebreu, por exemplo. Você não vai encontrar também no livro de Jó nenhuma menção, por exemplo, à lei mosaica. Você não vai encontrar no livro de Jó nenhuma menção ao reino de Israel, aos reinos do norte ou ao reino de Judá. Você não vai encontrar nada disso no livro de Jó. O que faz com que essa grande quantidade de estudiosos bíblicos realmente situem o livro de Jó nesse período aí, antes de Abraão e depois do dilúvio. Alguns outros estudiosos ainda vão dizer que, na verdade, o livro de Jó ele não é nessa época, ele é bem depois, ele é na época do exílio. O livro de Jó ele acontece na época do chamado exílio babilônico, quando a gente tem a invasão aí do exército, né, de Nabucodonosor, a Jerusalém, destruição do templo, o povo é levado cativo para a Babilônia. Nesse período aí a gente teria ocorrendo paralelamente a isso, ou um pouco depois, a história de Jó. Por quê? Porque de acordo com uma grande maioria também de estudiosos, Jó ele não era hebreu, ou pelo menos não tem indícios claros de que ele seja hebreu, né? Se a gente ler o versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Veja bem, essa terra de Uz aí, de acordo com os estudiosos e principalmente o pessoal aí da chamada geografia bíblica, essa terra de Uz aí ficava mais ou menos no norte da Arábia, ou seja, não ficava dentro das terras de Israel, né? Então são várias conjecturas aí, existem várias incertezas quanto à personalidade, à figura de Jó, seja aonde ele se situa dentro da cronologia bíblica, seja sobre a sua origem, né? Eu particularmente, né, e aqui, como eu disse, é uma particularidade, é uma opinião particular minha, eu tenho a acreditar, vamos dizer assim, que Jó, a história de Jó realmente ela acontece antes de Abraão e depois do dilúvio. Isso é o que eu creio. Eu acho que essa teoria ela estaria um pouco mais correta, né? A história de Jó seria um pouco antes aí de Abraão e um pouco depois do dilúvio. E eu não sei se realmente Moisés foi o autor do livro de Jó. Realmente, né, a gente não pode afirmar isso. Agora, o que nós podemos afirmar, e aqui entrando já na nossa mensagem, é que Jó realmente foi um homem, foi um indivíduo. E Jó era um homem que acreditava em Deus. E mais do que isso, Jó era um homem de Deus. Quando nós lemos aqui novamente o versículo 1, a gente vê
algumas características marcantes da vida de Jó. Nós vemos que ele era um homem íntegro, nós vemos que ele era um homem reto, que ele temia a Deus e que ele se desviava do mal. Jó era um homem que tinha um compromisso com Deus. Ele temia a Deus. Existia integridade na sua vida. Existia retidão no seu caminhar. Era um homem que não tinha ligação com o mal, com aquilo que era errado, né? Então Jó era um homem exemplar. Tão exemplar que, lendo a narrativa bíblica, nós vamos descobrir que ele chama a atenção do próprio diabo. Ele chama a atenção do inimigo. E aí a gente sabe da história. A gente sabe que Satanás vai até Deus. A gente sabe que Deus fala de Jó. A gente sabe que Satanás diz que se Jó for provado e tentado e padecer dificuldades e padecer aflições, Satanás diz que Jó amaldiçoaria Deus. Jó abandonaria sua fé. Satanás disse para Deus que Jó, se passasse por tribulação, se perdesse tudo que tinha, ele amaldiçoaria Deus. Nós sabemos que pela história bíblica, Jó era um homem extremamente próspero. E próspero aqui no sentido total da palavra. Tanto a prosperidade espiritual quanto material. Era um homem rico. Propriedades, né? Era um homem rico. E Satanás diz que a fé de Jó, ou o compromisso que Jó tinha com Deus, estava baseado na sua riqueza e no conforto que Deus havia dado para Jó. Então Jó, de acordo com a visão do diabo, a fé de Jó, o compromisso que Jó tinha com Deus, era um compromisso interesseiro. Eu sirvo esse Deus porque esse Deus me cerca de prazeres. Eu sirvo esse Deus porque esse Deus me dá tudo. Esse Deus me fez próspero. É isso que Satanás diz para Deus. E a gente sabe o que acontece. Jó, então, ele entra num período de provação. E é aí que a gente vai conhecer verdadeiramente quem é Jó. E é aí que nós vamos entender que Jó, do versículo 1, do capítulo 1, continua o mesmo. Nós vamos entender que a provação, a tribulação, a intempérie, a dificuldade, a angústia, elas não tiram de Jó as suas qualidades que ele tinha quando ele era aquele homem próspero. Naquele momento em que Jó estava doente, sem filhos, havia perdido tudo, Jó continuava sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí a gente tem esse versículo, que é um versículo muito conhecido, aonde Jó faz essa declaração: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. E Jó termina de forma categórica, taxativa, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, você perdeu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, você está doente. Jó, você perdeu tudo. Seus filhos morreram, Jó. Você não tem mais filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a resposta de Jó para a calamidade.
Com certeza, Jó não estava entendendo muita coisa nesse momento do que estava acontecendo com ele. Com certeza, Jó estava triste. Ele não estava alegre, ele perdeu família, ele perdeu filhos, ele perdeu riqueza, ele perdeu o seu conforto. Com certeza, Jó estava angustiado. Não temos dúvida disso. Mas mesmo assim, naquela situação, sem compreender os motivos da sua provação, sem conhecer os motivos que o levaram a chegar naquele estado, ele não amaldiçoou Deus, ele adorou a Deus. E aqui a gente encontra importantes e valiosas lições sobre adoração. É interessante que a gente pode conceituar a adoração. O que é adoração? Algumas pessoas talvez vão achar que adorar a Deus é você cantar para Deus. E você pode sim adorar a Deus cantando, mas adoração não é sinônimo de cantar, né? Talvez algumas pessoas vão dizer que pode ser tocar um instrumento e tal, mas a adoração ela vai muito além disso. A adoração ela vai além da música, entendeu? A adoração ela vai além do louvor. A adoração a gente pode entender como um conjunto de atos, ou um conjunto de atitudes, ou um conjunto de ações que vão reconhecer e que vão reverenciar a Deus como sendo Senhor e soberano de todas as coisas, independentemente de qualquer situação. Então isso é adoração. Adoração é esse conjunto de atitudes. Adoração é um conjunto de ações que vão reverenciar a Deus, que vão honrar a Deus, que vão reconhecer a Deus como sendo Senhor, que vão prestar culto a Deus, independentemente do problema, da situação. Isso é adoração. Então, vamos simplificar isso mais. A adoração, ela é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida que honra a Deus e que engrandece a Deus, independentemente da situação em que possa se estar vivendo. Seja numa crise, seja no momento de prosperidade, seja no momento de saúde, seja no momento de doença, seja no momento de fartura ou seja no momento de escassez. O estilo de vida que honra a Deus, ele não muda. O estilo de vida, que é o conjunto dessas atitudes que vão reverenciar a Deus, vão honrar a Deus, ele não vai mudar. Ele permanece o mesmo. Ele pode até se intensificar, independentemente do que acontece. Isso é adoração. Seja no louvor, seja no cantar, seja no viver, no agir, você vai estar reconhecendo a Deus, você vai estar honrando a Deus, você vai estar reverenciando a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Criador, porque Ele é eterno. Isso é adoração. E Jó demonstrou no versículo 21 que ele tinha e que ele manteve essa vida de adoração. Mesmo talvez questionando, querendo entender o que estava acontecendo talvez, ou não questionando, mas não entendendo aquela situação, não entendendo aquela provação, sentindo na pele a tragédia. No versículo 2 a gente vai ver que o problema de Jó continua, a segunda prova de Jó, né? E Jó, ele se entristece, Jó, ele amaldiçoa o dia que nasceu, mas ele não amaldiçoa Deus. Ele não desonra a Deus. Ele não deixa de reconhecer que Deus é Deus. E aqui a gente pode, pelo menos, tirar 3 lições sobre essa adoração para aplicação prática, para a gente aplicar na nossa vida, porque todos nós passamos por momentos difíceis.
Todos nós estamos passando talvez por momentos de tribulação, momentos complicados, momentos dolorosos talvez. E talvez entender algumas lições sobre essa adoração de Jó possa nos ajudar a atravessar esses momentos. Possa nos ajudar a lá na frente sermos vitoriosos. E acima de tudo, a mantermos a nossa adoração diante de Deus. A mantermos um estilo de vida que vai agradar a Deus e que vai honrar a Deus. Então, de forma bem simples, pelo menos 3 lições ou 3 pontos sobre a adoração de Jó. A primeira coisa é que Jó, na sua declaração do versículo 21, ele reconhece a soberania de Deus na situação que ele vivia. Quando Jó diz que o Senhor deu, ele estava dizendo, naquele momento de bonança, naquele momento de fartura, naquele momento de paz e tranquilidade, Deus era soberano. Naquele momento em que eu comia do bom e do melhor, em que eu vestia as melhores roupas, Deus era soberano. Naquele momento em que eu reunia minha família em volta de mim, naquele momento em que eu beijava meus filhos, todos estavam bem e com saúde, Deus era soberano. Então, quando ele diz o Senhor deu, ele está dizendo o Senhor era soberano. E quando Jó diz o Senhor tomou, ele também está dizendo que Deus continua sendo soberano. No momento da escassez, no momento em que tudo se perdeu, no momento em que os filhos morreram, Jó estava dizendo, Deus não deixou de ser soberano, ele continua sendo soberano, ele continua sendo Deus. E aqui a gente entende que não é porque a gente está passando aquele momento complicado ou aquele momento difícil que Deus deixou de ser Deus ou Deus não está sabendo o que está acontecendo com a gente. Não, ele continua sendo Deus e ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Ele continua sendo aquele que tudo pode. Ele continua sendo Rei dos Reis. Ele continua sendo o Senhor dos Exércitos. Ele continua sendo aquele que move céu e terra. Ele continua sendo aquele que conhece e sonda o coração de todos os homens. Não é porque a situação ficou preta, vamos dizer assim, que Deus foi pego de surpresa. Não. Ele continua sendo Deus nas nossas provações. Ele continua sendo soberano naqueles momentos de angústia. É por isso que nós devemos adorá-lo. Porque mesmo nas nossas angústias, mesmo nas nossas tristezas, Deus, ele continua sendo Deus, ele continua mantendo o controle da história, ele continua com os seus planos sobre a nossa vida, ele continua com o seu propósito, ele continua com o seu amor, ele continua com a sua misericórdia, ele continua com a sua justiça. Nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, seja na alegria, seja na dor. Talvez isso não seja fácil, por causa da nossa limitação, por causa da nossa fraqueza, mas nós temos que entender, Deus é Deus, Deus é Senhor. Seja no momento em que eu estou rindo ou no momento que eu estou chorando, Ele é Senhor. E a partir do instante que conseguimos reconhecer essa soberania de Deus, que conseguimos reconhecer que Deus continua sendo Deus e sempre continuará sendo Deus, nós continuamos a adorá-lo. Nós temos condições de continuar o adorando em verdade. Essa é a primeira grande lição. Deus é Deus. Independente da situação, independente do problema, independente do momento, Deus é Deus. Os momentos passam, mas Deus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí nós entendemos uma segunda lição sobre a adoração. Que a adoração, ela precisa ser uma entrega a Deus. Uma entrega de nós mesmos.
É lançar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, mas não somente lançar o que nos aflige, é lançar a nossa vida. É entregar a Deus, porque assim nós reconhecemos que Ele é soberano não somente na situação, Ele é soberano também na nossa vida, na nossa existência. Então, essa é a segunda grande lição. É se entregar a Deus. É entender que temos que estar nas mãos dEle. E somente dEle. Esse precisa ser um segundo ponto que nós temos que deixar bem claro na nossa mente. Deus, Ele quer essa entrega. Nós não podemos ter reservas no nosso coração para que possamos ter uma adoração verdadeira. E a terceira e última lição que a gente encontra da adoração de Jó é que a verdadeira adoração, ela faz com que nós tenhamos uma vida sincera diante de Deus. Uma vida sem maquiagem. Uma vida sem, digamos assim, hipocrisia, uma vida sem falsidade, uma vida sincera. Uma vida que não é embalada pelo emocionalismo, uma vida que não é embalada pelo oba-oba, mas uma vida sincera. A adoração, ela faz com que tenhamos uma vida sincera diante do Senhor. Porque Deus, Ele conhece tudo. Tem momentos que a gente talvez pensa que pode tentar esconder alguma coisa de Deus. E tem gente que acha que consegue esconder alguma coisa de Deus, algum sentimento, algum pensamento, algum desejo. Não, mas Deus, Ele conhece tudo. O salmista diz que Ele sonda, Ele sabe. E Deus disse para o profeta Samuel: eu olho o coração, ou seja, eu vou além da aparência, eu vou além da casca, eu vou lá, eu vou mais a fundo, eu sei a intenção, eu sei o que passa na alma. Então nós temos que ter uma vida sincera diante do Senhor. Jó tinha uma vida sincera. Jó tinha uma vida verdadeira. Jó sabia que o que ele tinha vivido diante de Deus era uma verdade, não uma mentira religiosa. Jó sabia que o que ele tinha vivido diante de Deus tinha sido algo válido. Por isso que ele teve plenas condições de dizer: bendito seja o nome do Senhor. E mais à frente, no capítulo 2 de Jó, quando a mulher pede para que ele amaldiçoe, lá no versículo 10, Jó capítulo 2, versículo 10, a gente lê o seguinte, né, no versículo: e respondeu-lhe ele, né, Jó respondendo para a mulher: como falas qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, olha a situação. Jó, para conseguir rebater o que a mulher dele havia dito, ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha vivido algo diante de Deus que realmente fosse real. E a adoração é isso, a verdadeira adoração, ela torna a nossa fé palpável, real. Ela torna a nossa fé algo que nos dá firmeza. Por isso que eu e você precisamos constantemente pensar se estamos tendo uma vida sincera diante de Deus ou se estamos vivendo uma vida de uma simples religiosidade vazia, cultural, nominal, formal. Podemos sim ter a forma, mas o mais importante aí é o conteúdo. A forma engana, o conteúdo não. E nós temos que entender que nós não enganamos Deus, nós enganamos muitas vezes a nós mesmos. É por isso que temos que ser desafiados a constantemente prestar a Deus uma verdadeira adoração, a ter uma vida sincera diante do Senhor, a verdadeiramente colocar diante dele a nossa ansiedade, a nossa dificuldade, a pedir orientação, a falar com Ele o que realmente sentimos e precisamos. Porque sim, a nossa fé vai sendo uma fé verdadeira, uma fé que vai resistindo às tentações, uma fé que vai resistindo às provações, às lutas e às dificuldades.
E somente uma adoração verdadeira vai nos tornar aptos a termos uma vida como verdadeiros servos de Deus. Somente a adoração verdadeira vai nos fazer realmente trilhar um caminho difícil, mas conseguir a vitória no final. Somente a adoração verdadeira vai conseguir que venhamos a fazer uma entrega verdadeira diante de Deus e a viver uma vida ligada a Deus, independentemente do problema. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes não é fácil. São tantas lutas que muitas vezes nós estamos sujeitos a passar e passamos, que sim, podem nos machucar. Mas se estamos adorando a Deus de verdade, se estamos tendo uma fé sincera, o Senhor não nos abandonará. O Senhor não nos deixará a nossa própria sorte. E todas as provações e todos aqueles momentos difíceis que estão sob o controle de Deus, estão acontecendo por um propósito dele, para fortalecer nossa fé, para nos ensinar algo, para nos dar maturidade. Talvez nós não entendemos naquele momento, mas a partir do instante em que sabemos que Deus tem um controle, em que sabemos que temos que fazer essa entrega e que temos que ter uma vida sincera, por mais que não possamos entender o motivo daquilo tudo, mas nós sabemos que Deus cuida de nós, que nas dificuldades Ele está presente, que a nossa adoração é válida, que a nossa adoração vai nos levar adiante, que a nossa adoração vai trazer respostas, que a nossa adoração vai fortalecer a nossa fé, porque estamos adorando em verdade, porque estamos adorando em sinceridade, porque estamos reconhecendo e nos entregando a Deus. Que Deus nos ajude nesses últimos dias a termos uma adoração verdadeira, que possamos olhar para a história de Jó, vendo todo o seu sofrimento, e extrair dali essas lições importantes, que vão nos fazer permanecer de pé diante das lutas e dos desafios que vão nos cercando. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração e que possamos constantemente adorar o Senhor. Amém. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou
disse sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer.